E a gente nem ciência aqui. Essa é a aula 2 do nosso curso sobre Concebido em Liberdade, que é o livro do Rothbard sobre história americana, mas também sobre economia. E agora é a parte que a gente vai de fato começar ao livro, né? Eu não vou me ater a explicar capítulo por capítulo, eu só vou focar no que eu acho importante, que eu acho diferente, e nas conclusões que eu tive em relação a passagens do livro, né? Então, primeiro, página 24. Às vezes eu posso errar a página, tá? Então, alguém me corrija aí se eu errar a página. Só você conferir ali na versão do Instituto von Mises, né? Então ele vai falar um pouco sobre a moeda estatal inglesa, né? Nesse caso aqui tá no começo, ele fala explicando sobre a economia inglesa. Essa intensificação da política mercantilista foi acelerada pela intervenção da Inglaterra nas guerras dinásticas, né? Para apoiar sua atividade militar, o governo inglês iniciou uma série de grandes desvalorizações da moeda como uma forma oculta de tributação do povo, né? O imposto oculto, né? E o mercantilismo que a gente vai ver posteriormente. O mercantilismo é basicamente uma economia voltada para fazer o rei enriquecer. Então, normalmente são os que são amiguinhos do rei que vão ser favorecidos, né? Seja com subsídio ou com terras para, de fato, serem prósperos, né? Então não é uma economia endógena, né? Pelo contrário, você está aumentando sua oferta de capital de forma através de ajuda estatal, através de subsídio. Você não tá, na verdade, não é o melhor que de fato é mais bem sucedido, né? É aquele que tem mais amizade com o rei. Então, é diferente do feudalismo. O feudalismo tem aspectos parecidos, mas também o feudalismo era o monarca dando terras para senhores feudais que dominavam naquela terra de certa forma. Não era uma relação de livre mercado, né? Até do ponto de vista de terras serem dadas pelo rei apenas. Então, todo o país, as terras são do rei. Não tem propriedade privada praticamente. Tem, mas não tem. Tem, sabe por quê? Porque, por exemplo, se você for ver passagens bíblicas de primeiras e segunda reis, você vê que Nabote não poderia pegar a terra lá do. Perdão. O Acais não poderia pegar a terra de Nabote injustamente. Você vê, por exemplo, Israel e, obviamente, outras sociedades também nessa questão, porque o rei não poderia pegar a terra dos outros como quisesse. Não daria merda. Então não era bem assim. Só que no feudalismo, posteriormente você tem algo que é um pouco diferente, talvez. Mas tem épocas aí da história que não era bem assim. O rei não poderia fazer tudo o que ele queria. Embora eu seja contra a monarquia. Biblicamente, a monarquia também é inaceitável, né? Mas o grande ponto aqui é que a Inglaterra fez uma desvalorização da sua moeda. Não sei se certamente foi com mente, né? E esse é um dos problemas da moeda estatal, né? Ela tem um controle muito forte do Estado, né? Isso é um problema, e nesse caso mesmo com commodity, cara. Tem inflação com commodity também. Você tem inflação usando só padrão ouro, você tem inflação com prata. Você tem que controlar, no caso, usando uma técnica de Hayek, né? A emissão da moeda pra controlar nesse contexto, né? Pra controlar a inflação de commodity, como base de moeda, você controla a emissão. E aí você controla essa inflação relacionada à moeda. Mas você tem inflação também, obviamente. E no caso, a coroa inglesa várias vezes vai fazer coisas semelhantes a essa. Então, a desvalorização da moeda tornou produtos ingleses mais baratos, porque você abaixou o poder de compra da moeda em si. Então, como, por exemplo, quando você mistura uma moeda como ouro com cobre ou com outras commodities, né? Você tira o valor intrínseco da moeda. Então, a noção de moeda é que ela tem valor intrínseco. Por isso que a moeda fiduciária é inútil, porque ela não tem valor intrínseco. Essa é o que a teoria austríaca diz. E na minha opinião é verdade. Quando você não tem valor intrínseco em algo, você não pode usar como meio de troca, porque a moeda é um meio de troca. Ela tem um valor intrínseco que é usado como forma de meio de você transferir, meio que mover capital de um lado para o outro. Então a desvalorização da moeda tornou produtos ingleses mais baratos para os estrangeiros, né? Porque os estrangeiros continuaram a mesma coisa. Foi só a moeda inglesa que ficou com poder de compra menor. Que puderam comprar mais produtos ingleses pelo mesmo valor, né? Então a moeda inglesa tá uma merda, as estrangeiras não. Obviamente,
Isso eu dou risada porque talvez alguém poderia crer, né? Não existia euro na época, tá? Euro é uma coisa bem recente. Bem recente. Então, cada um tinha lá sua moeda lá. Seus francos, seus. Dinheiro de cada nação ali. Então, essa tributação pela inflação provocou, assim, uma expansão não natural na produção de produtos. Exportação, como lã e tecido, desequilibrando a economia, tanto na agricultura quanto na indústria, né? Então, e guarda essa palavra não natural, né? É uma expansão inorgânica, né? Em que você tem desequilíbrios em produção por conta disso, né? Então, essas estruturas inorgânicas da economia são um problema, né? Aí, monopólio de terra de ninguém. Esse é um ponto também na questão da própria América, né? Tendo garantido o monopólio da colonização, esse é o ponto, né? Sir Walter Raleigh plantou, entre aspas, em 1585, a primeira colônia inglesa. Qual que é a questão aqui? Se a Inglaterra, você envia pessoas para essa terra que você descobriu, essa terra não é de ninguém. Claro que tem regiões que são, do ponto de vista lockeano, né? Dos Indians, né? Eu concordo, dos nativos. Ali você não deveria mexer. Mas, no geral, 99% da terra era de ninguém. Entre aspas, né? E o grande ponto é que quem vai colonizar essa região? Ele mistura o trabalho com a terra. Ele constrói sua casa ali. Essa colônia faz o governo ali. Se desenvolve ali. De quem é a terra? O governo inglês, ele tem o direito natural entre... eu tô fazendo uma pergunta aqui. De dar um land grant. O land grant é um direito... Eu vou tentar escrever aqui. Land grant é um... Ele tá garantindo uma terra pra outra pessoa, sendo que ele nunca tocou naquela terra. Vamos pensar aqui. Como uma terra é sua, é tipo assim, eu pisei, o momento que eu pisei nas terras americanas, tudo é meu. Toda a terra é minha. Óbvio que é mentira. Tanto que franceses e espanhóis tentaram dividir, tem que pegar a parte da terra, teve treta por causa disso, venda de terra também por causa disso. Então, não é assim, cara. Do ponto de vista de log, você tem que misturar trabalho com a terra. Então, é uma questão, até na verdade, gradual, né? De você ter noção de propriedade ali, conforme as pessoas vão populando a região. É óbvio que isso é imoral, cara. Tanto tomar terras dos índios, que já eram deles, e você ter concessões de uma terra que não é sua. Então, enfim, esse ponto a gente vai ver várias vezes. A área havia sido explorada pela primeira vez por Ralph Lane e Greenville, sob direção de Raleigh, e foi chamada de Virgínia, em homenagem à Rainha Virgem da Inglaterra. Os círculos dirigentes dentro e ao redor da companhia Moscóvia, né? Aí vai ter várias dessas companhias, né? Que vão meio que fazer operações nessa região. Pra quem gosta de Star Wars, seria como aquelas companhias, empresas que focam em exploração. E elas acham planetas no contexto de Star Wars, né? E depois elas têm o claiming, né? Que basicamente você vai dizer, ó, nós exploramos essa região, catalogamos esse planeta aqui que era desconhecido pra nós. Vamos supor que não tinha ninguém ali. Agora é nosso. Então a gente vai ter meio que um claiming de esse planeta agora é nosso. Não lembro se tinha um pagamento que você tinha que fazer pra República no Star Wars. Mas em questões de economia sintética, né? No Star Wars você tem essa questão, né? De que uma empresa de exploração achava um planeta não colonizado, né? Eles podiam ter direito de explorar. Não sei se pagava alguma coisa. Lembro se tinha que pagar imposto também. Eu acho que tinha que pagar imposto sobre isso daí. Então a República acabava ganhando com isso também. Mas tinha essa noção de que se tinham pessoas morando ali, não era assim, cara. Você não poderia conquistar, a não ser que seja um império, né? O império não é nem aí. O Império é basicamente a Alemanha da Segunda Guerra, né? No Star Wars, né? Então o Palpatine, ele explorava todo mundo. A visão do Imperial Handbook, do Tarkin, era basicamente... A gente tem, entre aspas, assim, direito de colonizar todo mundo. E que se lasque, a gente tem direito. Acabou. Não responda. Se você me responder, eu vou te eliminar. É basicamente essa noção do Império. É basicamente essa noção da Inglaterra também, cara.
A gente vê uma conexão ali. De que eles acham que tem direito sobre tudo, né? Mas enfim, o monopólio dos direitos de exploração e colonização da América do Norte. E o monopólio que haviam detido previamente uma década antes, né? Eles tiveram acesso, pagando, né, por esse monopólio. Mas agora tinha um incentivo muito maior de buscar essa concessão e tentar encontrar compensação pela especiarias no Mar Báltico e de Antuérpia, né? Nessa época, considerou-se, portanto, o estabelecimento de um comércio marítimo direto com as Índias importantes, né? Então, você tem a comunicação ali de comércio com outras regiões dessa companhia Moscóvia. As novas concessões coloniais inglesas situavam-se entre a exploração e o assentamento francês e ocupação espanhola. Então, você tinha um... Eu já mostrei outro mapa, né? Mas você tinha... Vai ter outros posteriormente, mas você tinha aquelas questões de treta entre a França, Espanha... Espanha menos, naquela região. Porque a Espanha também dominou coisa pra caramba na América do Sul e Central, né? Então, a Espanha dominou mais que todo mundo, se não me engano. Portugal só o Brasil, né? E... No caso, Portugal pegou a melhor parte, na minha opinião. A questão de produção, pegou a melhor parte. Mas basicamente, você tem 3 países tretando ali. Também a Holanda também vai tretar ali. 4, né? Então vai ter guerra também nesse contexto. Guerra contra a França, guerra dos 7 anos posteriormente. Enfim. E posteriormente. Por meio de postos comerciais e missionários, a Espanha ocupava efetivamente a costa do que mais tarde seria a Carolina do Sul, Geórgia e Flórida, né? Então essas regiões já estavam sendo dominadas por espanhóis, né? Então você vê ali uma treta, né? Então não é só a Inglaterra que tava ali tentando. Até porque os outros tinham acesso, como a gente viu anteriormente, marítimo ali facilmente. E eles tinham recursos, né? Então os franceses exploravam e comercializavam continuamente no Rio São Lourenço. E já haviam estabelecido o comércio de peles que se tornaria a exportação francesa mais valiosa. O fur, né? Ali na Louisiana, o que naquela época era chamado de Louisiana. Pessoas vendidas para os ingleses. Patentes, né? Em 1602, a patente para o monopólio, a patente de monopólio, tá? Do comércio de peles da América do Sul não, perdão, para a América do Norte e para a França foi concedida à Companhia Nova França, New France. Enviou Champlain para explorar o Rio São Lourenço, né? Então você tem também patentes de monopólio de commodities. E, obviamente, do ponto de vista de direito natural e também do ponto de vista de racionalidade econômica, monopólio cria relações inorgânicas na economia que gera uma estrutura econômica fraca de produção e de liberdade econômica, né? Então, o monopólio no geral, que todos esses monopólios, como a gente viu, foram criados de forma estatal. Normalmente a pessoa fala que o monopólio ele é criado num livre mercado, pelo contrário. E livre mercado, por sinal, tem leis. As leis são as mesmas. Em questão de direito natural. Não tem leis, cara. E, obviamente, você fazer cartel, você faz coisas errado e nem funciona, na verdade. O Tibard algumas vezes fala sobre essa questão, mas a gente não vai entrar aqui. Mas o ponto é que normalmente, em outros livros também, Rothbard diz que monopólios são criados pelo Estado normalmente. E nesse caso a gente vê que é só criado pelo Estado nesse período. Então você tem a região que é dominada pela França, né? Aqui também na parte que é o Canadá, né? Então, você tem aqui, por exemplo, a Hudson Bay, né? Eu já argumentei em livro, no Princípio Econômico volume 3, da importância da Hudson Bay. Qual é o problema da Baía de Hudson, né? É que ela gela no meio do ano. Uma parte do ano. E aí não entra barco, não sai barco. Porque aqui fica tudo congelado, é difícil entrar, você tem que ter um barco específico, que é caro pra você entrar aqui. Então ele congela, né? E é um problema. E parece que tem muito hidrocarboneto. O Canadá tem muito hidrocarboneto. E a Baía de Hudson é muito importante pro Canadá. Eu tô falando isso porque é importante do ponto de vista geográfico. O Canadá também tem bastante recursos de hidrocarbonetos, né? Em Alberta, eu tô errado, ó. Alberta tem bastante hidrocarboneto, não lembro de cor. Petróleo, né? Então, o Canadá ele tem bastante recursos, mas o que vai acontecer é que a França não tinha só a parte que seria o Canadá posteriormente. Ela tinha essa parte aqui, né? Que depois vai ser vendida para os Estados Unidos. Foi uma ideia inteligente? Não sei, cara. A questão é que a França ia tomar um pau no fim, né?
A França sempre toma um pau pelos ingleses, né? Alguém me corrija se eu estiver errado. Eu saiba, sempre a França toma um pau. E no caso do depois vendeu os ingleses o, essa parte, né? Aí depois teve que tentar um pouquinho com a Espanha ali, mas enfim, depois a gente não vai falar dessa parte aqui, né? No momento. A gente vai falar só daqui. Essa parte aqui. É muito interessante. Do ponto de vista geográfico, né? Então você tem ali a, outras regiões que foram conquistadas posteriormente, né? Aqui já dá pra ver que a França evoluiu muito, né? E a Inglaterra, só que aqui, né? Você pode falar, nossa, mas a Inglaterra ficou tanto tempo só com isso daqui. De fato, né? Aqui já tá no século XVIII. Mas depois é, ocorreu a compra, né? Finalmente eu vou falar sobre a compra de Louisiana. Então, essa parte aqui foi mais ou menos. Essa parte aqui foi comprada pelos Estados Unidos. Essa parte aqui de Nebraska, Kansas, o que é hoje isso, né? E por um precinho camarada, hein? 15 milhões de dólares na época. Ou 7 milhões por quilômetro quadrado. E ajustado a inflação aqui, eu peguei uma informação randômica, tá? Não sei o quanto de fato esse cálculo está correto. Atualmente isso vale 350 milhões de dólares, né? Então, basicamente tudo isso daqui foi vendido por 350 milhões de dólares em questões de atualmente. Só que esse negócio de ajustar a inflação não resolve o problema da questão de relação de oferta de capital na época, né? Mas o grande ponto é que foi vendido. Alasca também foi vendido para os Estados Unidos, né? As pessoas gostam de vender terra para os Estados Unidos, né? A Rússia vendeu Alasca para os Estados Unidos. Também um precinho camarada, só que foi bem posteriormente. Então, parabéns, França. Parabéns. Eu não tô dizendo que foi um mau negócio, né? Mas parabéns. Existem dois tipos. Aqui agora monopólio de terra, né? A gente vai um pouco mais pra questão de Locke. Existem dois tipos de ameaças a esse princípio básico. Aqui, página 37. Da primeira propriedade para o primeiro usuário, né? Então a pessoa chega naquela terra nova. De ninguém. Como que resolve o negócio? De quem é dono? Os proprietários colonizadores podem ser submetidos à propriedade imposta arbitrariamente por um sucerano. Ou seja, a Inglaterra chega, ó, eu que mando nessa merda. Vocês vão lá, por minha permissão, na verdade, vocês são os meus cidadãos na prática, né? Eu protejo vocês, mas vocês vão ter que submeter a minhas leis, minhas relações de importação e exportação, se eu quiser que você pare de exportar tabaco para outras regiões. Ou se eu ver que você tá fazendo mais grana que nós, você vai ter que parar. Ou você vai ter que só importar pra gente. Exportar pra gente, né? Que exportar é vender pros outros. E é isso. É o domínio das suas terras. É basicamente essa ideia que a coroa vai ter, né? Afinal, pra coroa inglesa, isso é conveniente, né? Você concorda? Eles ganham grana assim. Eles sugaram até onde puderam, né? Depois teve a revolução. É mais pro fim do livro aqui que fala sobre a revolução. Ou novas terras poderiam ser parceladas para mais pessoas antes de qualquer assentamento ocorrido. Só que aí você, no caso, você tem leilão, né? Então tal terra vai ser vendida para tal pessoa, você paga pela terra. Então meio que para não ter uma treta inicial, você já meio que vende para as pessoas que têm capital próprio. Ó, tal região, Virgínia, vão ser leiloadas, né? Não é de ninguém, no caso. Mas a gente vai leiloar, no caso, pra o the highest bidder, o cara que vai dar o maior valor. Mesmo assim, é esquisito porque você leiloar algo que não é seu. Imagina aqui, por exemplo, eu sou um leiloeiro. Só que eu tô leiloando coisas que não são minhas. Coisas que são res nullius, né? No momento são res nullius, né? No momento são ninguém. É um termo no direito romano. Eu tô usando de uma forma errada, mas no momento são res nullius, no momento são terra de ninguém. Como que você vem leiloa algo que não é que é de ninguém? Isso é esquisito, né? Que não é de ninguém. Tudo isso também é esquisito, né? Então, em ambos os casos, a parcela arbitrária é realizada pelo Estado e a instituição que afirma é dele, né? O monopólio. Então, o Tibor tá falando aqui. Então, vamos pensar aqui. Como que você tá leiloando algo que não é seu? Ou você concede coisas a seus amiguinhos que não é seu? Você não misturou o trabalho com a terra do ponto de vista de Locke. Você não fez nada ali como que é seu. Não tem lógica.
Então, não tem sentido. E aí começa algumas coisas. O que vai acontecer em diversas colônias, em diferentes períodos de forma diferente. Então, eu não vou colocar todas as vezes que isso acontece, porque senão a gente ia ficar nesse curso pra sempre. Eu só vou pôr as partes principais. Mas, por exemplo, vai ter partes que você vai ter fixação de preços de tabaco. E tabaco era uma commodity muito importante naquela época. É citada muitas vezes. Tinham colônias que eram dependentes desse comércio dessa commodity. Então, a primeira Assembleia Geral acrescentou novas regulações sobre o tabaco. Cada colônia era forçada a plantar. Então, calma aí. Entenda esse termo. Ele era coagido a plantar. Ele era forçado a plantar. Então, você tem terra ali, você comprou terra. A terra é sua, de boa. Terra concedida, de boa. Você pode plantar ali? Pode. Você é obrigado a plantar. Se você não plantar, você tá errado. Aí você pensa, mas calma, eu não comprei a terra não é minha, por que eu tenho que plantar? Não, porque a função social da terra. Calma aí, cara. Como assim função social da terra é minha? A função é minha, eu que defino a função, essa é a minha visão. A terra tem a sua função. Se você compra uma fazenda por é, 13 milhões de reais, é sua, todos os hectares. Cara, você faz o que quiser ali. Se eu quiser construir um shopping ali, eu construo. Ah, mas é terra de cultivo. Cara, é sua, cara. Você comprou, cara. É seu. Faz o que você quiser com aquilo ali. Se quiser derrubar e construir sei lá, uma pista de skate maior do mundo, eu posso, cara. Enfim. Do ponto de vista de legal, né? Obviamente não seria uma decisão sábia economicamente. A cada ano, uma certa cota de outras plantas e colheitas, o preço de tabaco era fixado por lei. Isso é uma coisa que já deviam saber. Se você estuda história. História romana, por exemplo. Diocleciano. Você vê a história do Diocleciano fixando preço. Diocleciano criando inflação com mente. Fixação de preços no A Econômica de Aristóteles, que foi descrito por um discípulo dele. Cara, você já viu que fixação de preço não funciona, cara. Não funciona. Você vai fixar um preço por lei, vai faltar produto, cara. Você desincentiva a produção. Não adianta fixar um preço mínimo ou máximo, cara. Não funciona. Tem que ser um preço orgânico, definido pelo mercado. De forma cataláctica, né? Se a gente usar um termo do Hayek. Então, cara, não tem pé nem cabeça, né? Cataláticos, né? Eu com certeza escrevi errado. É questão de mercado orgânico, né? Um livre mercado orgânico. E qualquer tabaco considerado inferior por um comitê oficial era queimado. Porque acontecia ali de Grisha, né? As pessoas acabavam vendendo o tabaco por anterior. Tipo, vamos supor que eu tenho um tabaco inferior. Como o preço era fixado por lei, vamos supor que o tabaco inferior ele passa pela alfândega, entre aspas, né? Aí você vende um produto inferior por um preço maior. Então quem fazia produto ruim tava de boa. Aqui tá falando que produto inferior, entre aspas, é queimado, mas o Hotbard vai falar que dava pra você ter formas de você circular isso, cara, no fim. Até, assim, minha projeção, né? Até corrupção, cara. Você paga o cara ali, ó, e passa esse tabaco aí que te dou tal tanto de dinheiro por mês. O cara vai passar, cara. Entre aspas, alfândega. Então, você tem várias formas de você circular ali, fazer smuggling, né? E no fim você vai ter um preço fixo e o inferior vai ser vendido por um preço superior. Aí você vai ter a lei de Grisham, né? O, a commodity, no caso do tabaco inferior, vai ter um preço maior que o superior. Em relação do que deveria ser no livre mercado, né? A última regulamentação foi as primeiras tentativas contínuas dos plantadores de tabaco de restringir o fornecimento de tabaco para aumentar o preço recebido pelos compradores. Aqui no caso é de forma monopolística e estatal você ter uma especulação na oferta, né? Tem até uma passagem bíblica que eu não vou citar que fala contra a especulação na oferta de uma commodity. Citando arroz. Arroz? Eu não lembro. Não, não é arroz, não. Não é arroz, não. Tô louco. Mas acho que era trigo, você fala, mas tem um provérbio bíblico que fala que bem-aventurada a pessoa que vende e não que especula sobre o preço. Eu tô parafraseando, né? Por causa dessa passagem, eu sou contra a especulação.
Eu não vou entrar aqui. Eu deixo essa passagem na descrição só pra quem quiser ver. Mas mostra que especulação é uma manipulação do mercado, cara. Especulação, nesse caso, foi feita de forma monopolística e estatal. Na minha opinião, você especular no preço de um produto é errado, cara. Tá manipulando o preço de todo mundo porque você tem uma oferta maior. O que é especular? Você retém a oferta e o preço sobe, porque quando você tem menos de um produto no mercado, o preço sobe. Então, você tem menos arroz no mercado porque tem uma safra ruim, o preço sobe, porque você tem menos arroz de um, que é uma commodity inelástica, né? As pessoas compram, não importa. Faça chuva, faça sol, as pessoas precisam por necessidade, né? Água é inelástica, por exemplo. Enfim. O preço não muda. A demanda não muda conforme o preço. Mas o grande ponto é que normalmente essas questões são monopolísticas, né? Estatais. Ou oligárquicas, né? Que você tem coisas que nem são estatais né, necessariamente, são oligarquias. Que aí são polities, né? Que é o termo que é usado por Aristóteles como oligarquia, democracia mais oligarquia. Na minha opinião pessoal, todas as democracias hoje em dia são polities. Aqui no Brasil tem elementos oligárquicos, seja políticos ou monopolíticos, empresas que criam oligarquias. É o mesmo problema que a gente vê aqui nas colônias, né? Nem todas as colônias vão ter esse problema. Pensilvânia não vai ter esse problema. Em certos momentos nem Nova Jersey vai ter. Tem hora que uma colônia vai ser mais controlada pela coroa inglesa, outra não, enfim. Esse é um ponto. Então a essência do mercantilismo era a concessão de venda de privilégios e subsídios monopolistas pelo Estado. Então, o mercantilismo, no fim, era favorecer o rei. É isso. E o rei, você é meu amiguinho, eu vou te dar aqui essa terra, eu vou te dar dinheiro ainda pra você plantar, pra você fazer suas coisas. Pra você fazer suas transações, pagar seu pessoal aí. Então, o subsídio, ele é dado pelo Estado pra alguém. Tem até quem jogou já Homem-Aranha, PlayStation 4, tem uma parte que o Octavius, né? Ele para de receber esse subsídio do pai do Harry. Que é o Harry Osborn. Não, é o Osborn, né? Não, é o Osborn. Ele para de dar subsídio pro Octavius porque ele é prefeito, né? Aí ele fala, não, por que você vai tirar meu subsídio da empresa que o Peter trabalhava, né? O subsídio é um... Foi de uma prefeitura, né? A prefeitura também pode dar subsídio. Ele é uma ajuda do governo pra uma empresa. E, obviamente, esse dinheiro vem do imposto. E, obviamente, esse dinheiro normalmente não vai ser usado da forma melhor pelo Estado, né? Da ineficiência estatal. Assim, o Estado ele não deve misturar com relações de comércio. Com relações de comércio. Não porque. Não, porque não funciona, na verdade. Pode tentar, não funciona, cara. Você não tem expertise suficiente. Não tem como, cara. Você tem que ter um livre mercado, cara. Empresários livres, eles. No ambiente legal, né? Obviamente tem que ter leis. Eles já conseguem fazer o sistema rodar de uma forma correta. O governo, ele se atrapalha a fazer isso. É um problema pra ele mesmo. Eu sendo minarquista, eu creio que, na verdade, é um problema pra ele mesmo. Ele mesmo se destrói através disso. Enfim. Assim, a coroa na nobreza feudal e os capitalistas privilegiados, e o Rothbard vai fazer numa nota, numa certa página, que eu acho que eu vou citar, eu pus os slides, e tem uma extrema diferença nas colônias entre os capitalistas privilegiados pelo Estado e aqueles que foram na raça. Aqueles que recebem privilégios e subsídios são diferentes daqueles que são na raça, né? Então tem uma grande diferença, até hoje em dia também. Então eles exerciam poder sobre o restante explorado da população, que incluía a maioria dos comerciantes e capitalistas que buscavam lucro por meio de serviços voluntários no mercado. Então tinha aqueles que de fato eram comerciantes que ficaram bem-sucedidos porque eram bons, e aqueles que eram privilegiados, talvez até piores, né? Era pior do que João, então o André é pior que o João, e no caso o André recebe subsídio e o João não. Por quê? Porque o Estado não consegue escolher quem é melhor ou não.
Para compensar a crise, a Virgínia recorreu ao mercantilismo doméstico. Como assim, cara, agora? Você tá pensando, mercantilismo não é pro rei? Porque aqui no caso é uma oligarquia na Virgínia que tá recebendo, que tá tentando controlar o mercado, né? Cartéis compulsórios para aumentar o preço do tabaco, né? Então, oligarquias internas, e aí o Rothbard vai falar da questão da revolução interna doméstica e revolução externa nos Estados Unidos. A externa é relacionada à coroa inglesa. A interna é relacionada às oligarquias inglesas, às oligarquias nas colônias, né? No caso, esse cartel não foi criado por um livre mercado, foi criado por uma oligarquia presente ali. E essa oligarquia poderia ser por um prefeito, ou é um prefeito da colônia, entre aspas, né? Um governador da colônia que ela queria agir dessa forma, né? Tem alguns que vão permitir oligarquias intencionalmente, né? Então, ó, vou dar land grants pra tais pessoas, terra subsídio pra tais pessoas, porque são meus amiguinhos. É isso. Então, vamos supor que o cara é eleito assim e ele faz isso. Então, são elementos oligárquicos numa democracia. Mas como tal, entre aspas, né? Mas tal aumento só poderia ser alcançado por meio de restrições coercitivas, né? No tabaco. Isso significava que os mercados de tabaco não estavam sendo ampliados. Porque esse ambiente não orgânico, ele gera o quê? Ele gera a impossibilidade de prosperidade. Nova York, por exemplo, vai ser afetada em certo momento por causa disso. Monopólios, eles permitem que alguém ruim tenha as empresas mais relevantes, tenha os sistemas de produção industrial mais relevantes, só que são ruins. Recebe subsídio, sem subsídio não sobrevive. E aí, como faz? Não tem prosperidade. A prosperidade da nação, ela vem do livre mercado, da liberdade. O livre mercado que tem leis, tem ética, você não pode fazer o que você quiser, tem direito natural associado a ele. Até na ética cristã, na minha opinião, seria melhor. Embora eu sei que isso não é politicamente possível, mas teria que ter uma ética ao mínimo, no mínimo, não igual a de certos países, enfim. E aí você tem a questão de um quase feudalismo. Não é um feudalismo, mas é um quase feudalismo, um pseudo-feudalismo. Pseudo-feudalismo é um termo mais para economia sintética, né? Mas uma das manifestações mais importantes de uma propriedade feudal, especialmente de uma colônia proprietária, era o quitrent, cobrado de todos os proprietários de terra. É tipo imposto. Cobrado de todos os proprietários de terra como arrendatários da propriedade. Aí, peraí. Por sinal, eu sou contra imposto territorial, tá? Sou contra dois tipos de impostos. Eu não sou contra impostos. Romanos 13 e a passagem de Cristo sobre dar a César o que é de César. Eu creio que impostos e o Estado é algo natural do ser humano e faz parte de direito natural. Você pode discordar de mim. Obviamente o Rothbard discorda de mim. É por isso que eu sou minarquista. Então, a gente pode discutir isso em outro lugar. Nem por isso eu deixo de não ter ideias libertárias, tá? Então eu sou meio que um libertário filosoficamente, talvez, em alguns aspectos. Não em outros. E minarquista na prática, né? Mas o grande ponto aqui é algo que eu discordo. Eu discordo do imposto sobre propriedade. Eu creio que é injusto alguém que tem um direito de propriedade privada sobre a terra ser cobrado imposto por conta disso. Principalmente no Brasil, que ele é. A pior coisa de imposto ainda é ele ser proporcional ao quanto você gastou naquela propriedade. Ser progressivo. Isso é abominável, cara. Você é punido por crescer na vida e conseguir uma propriedade melhor. Ou por ganhar mais na questão de imposto de renda. Eu sou categoricamente contra imposto de renda e imposto territorial. Creio que não deveria existir. Agora, o que a gente tem aqui? Imposto sobre propriedade. Obviamente, eu discordo em gênero número legal. E propriedades que eram de ninguém, necessariamente. Era uma terra de ninguém, as pessoas estão começando a construir ali, comprar terras. E basicamente, você tem um problema que é pessoas ganhando terra de graça, governo, entre aspas, né? E tem pessoas que têm que pagar esse quinquent sobre a propriedade que não é de ninguém. Ainda. Você não tem, você não tem nenhuma formação de Estado ainda ali. Entre aspas, né? Tem um começo ali, mais ou menos, nessa época.
Mas isso é inaceitável, cara. Originalmente, Cecilius Calvert havia fixado Quintret para 10 libras de trigo para cada 50 acres. Quanto mais acres, obviamente, você pagava mais. Depois um shilling por 50 acres a ser pago em espécie. Então tinha um valor fixo, o que é pior ainda, né? Porque você tem você tem relações que não são fixas na economia, né? Que são relações de câmbio que não são fixas, relações de produção de commodity que não são fixas. Aí você fixa um imposto e no fim, em determinadas flutuações, isso vai dar um peso maior pro proprietário da terra. E como eu disse, isso na minha opinião é imoral. Na minha opinião, é cobrar esse imposto. Então, de volta e meia, você vai ver eu citando questões minarquistas, né? Você pode postar sua opinião, né? A pessoa vai falar, não, porque você é a favor de imposto e tal. Cara, os livros que eu vendo, cara, na Amazon, eu tenho que pagar imposto dos Estados Unidos, porque a Amazon tem que pagar imposto pros Estados Unidos porque ela tá vendendo pra fora. É uma questão dos Estados Unidos lá, que ela controla. Uma empresa que tá nos Estados Unidos, ela tem que pagar imposto de fora, porque ela tá vendendo pra fora. Então, por exemplo, ela tá vendendo coisas no Brasil. Vai ter questões de imposto associadas a isso. Só que ela também vai ter que pagar imposto para o próprio Estados Unidos. Então eu pago um imposto duplo na venda de livros. Que é tipo uns 30, mais que 30% dos livros, no geral. Quando eu recebo em dólar. Eu obviamente não fico feliz com isso. Seria melhor não pagar nada, mas. Eu creio que esse imposto duplo, na minha opinião, é esquisito. Então eu não sou a favor de todas as instâncias, né? Mas eu creio, na verdade, que a gente tem que ir na esquerda da curva de Laffer, né? A gente tem que ir pra cá, né? O máximo possível. Ao ponto óptimo mais pra esquerda possível. Mas o ponto é que esse imposto de propriedade é inaceitável. E é um ponto que eu queria tratar, né?